Essa vela, ela é um sucesso de vendas e é uma vela que chama muito atenção, né? Quando você coloca ela ali no Instagram, no meio de um monte de velas, ela é uma que para a atenção das pessoas. E a gente começa, a primeira pergunta que todo mundo me faz é se são grãos de verdade ou se eu faço esses grãos com a cera. São grãos de verdade e eu trouxe esses grãos especialmente assim, para a vela ter mais história. A gente vai usar também o cascalho de rio, que é uma pedra fácil de achar em pet shop, na parte de aquários. Vocês conseguem achar, tem a de cascalho, tem o cristal de quartzo, tem a dolomita, que é mais branquinha, e tem a de basalto, que também tem origem vulcânica, então ela tem mais história ainda para agregar esse valor. E eu tenho alunas que usam, ao invés de usar, de colocar o cascalho, usam pó de café, que dá certo também. Ele é bem fininho, talvez seja necessário usar um pouco menos de resina, mas dá um efeito bonito também, a vela continua toda como café. E o segundo motivo da gente usar esse cascalho é poder criar uma camada para a hora que colocar a cera da vela, ela não escorregar entre os grãos, porque senão vai ser aquele modelo que eu não sei se vocês já viram, que o grão fica meio escondido no meio da cera. Então por isso que a gente vai criar essa camada aí mais fininha para a vela não escorrer. E agora o pavio, que é a pergunta que todo mundo é a maior dúvida, a gente pode escolher de acordo com dois motivos. Escolher um pavio mais grosso, que é o que a vela vai chorar, então precisa avisar o cliente que essa vela vai escorrer, porque se ele coloca num móvel de madeira, pode engordurar o móvel, pode escorrer para o chão, então tem que sempre deixar bem avisado, mas isso é uma questão de gosto pessoal. A maior pergunta que me faziam quando eu comecei com as velas de café e de pedra era: eu não vou acender, porque o que eu vou fazer com essa base? Imagina um café. O quilo desse café tá R$120. Vai perder? Eu vou jogar fora? Então ficava a vela lá pegando pó, ninguém usava. E aí o que eu fiz? Um pavio mais fino para a vela fazer o túnel que ninguém quer que ela faça, mas ela vai fazer um túnel e aqui dá para continuar usando. Aquela T-Light que vem na base de metal, pode colocar aqui dentro depois. Até o potinho de geleinha, dependendo do tamanho do túnel, dá para encaixar aqui. Então a pessoa continua usando. Isso incentiva elas a acenderem a vela e depois continuar comprando a vela da gente. E depois que ela faz essa primeira queima, ela vai conseguir uma performance até melhor, porque ela vai comprar a cera premium, que exala mais o aroma do que a cera dura. Então aqui a gente usa essa cera dura. Ela é 100% vegana, ela não tem parafina, então a vela tá aí sem natural, sem parabenos, sem fitalato, sem nada de origem petroquímica. E vou falar um pouco, a gente usa essa resina, eu experimentei ela nessa última produção que eu fiz, é um sistema novo da Ohana, ela é bem transparente, ela tem proteção UV, então ela não vai amarelar com o tempo a resina. Ela funcionou muito bem com as porcentagens que eu trabalho. Só que ela tem a questão que nenhum artesão gosta muito, que é a matemática e as fórmulas. E como eu produzo em uma quantidade maior, eu tento sempre padronizar essa quantidade que a gente vai usar para não desperdiçar um material que é um material mais caro. Então, todo tem uma porcentagem. Aqui, para fazer esse modelo, eu uso, né, o cano de acetato. Você pode usar o cano de PVC, pode usar ele no diâmetro que você quiser, pode fazer a vela mais baixa, pode fazer a vela mais alta, mas eu gostei do PVC porque ele sempre deixa a vela bem retinha e agiliza a produção, porque depois você não precisa lavar todos os canos de novo. E o cano, ele tem uma vida média pequena, porque a resina gruda, aí na segunda vela que você vai fazer, às vezes grudou um pouquinho aqui, onde vai a cera da vela, e não fica, né, o acabamento não fica tão direitinho assim. Então eu uso esse cano de PVC, tem de vários tamanhos, e aí como vai ser? O café, ele é poroso.
Então a gente vai precisar usar um pouco mais de resina, porque ele vai absorver um pouco essa quantidade. Aqui tem 180 gramas de café, a gente vai usar 10% de resina. Então a gente vai fazer aqui uma mistura de 18 gramas da resina. O cascalho de rio, ele é também um pouquinho mais poroso, mas ele não é tão quanto o café. Para ele, a gente vai usar 8% de resina. Então aí a gente vai ter que fazer o cálculo agora de quanto a gente vai usar de resina e quanto a gente vai usar do endurecedor. E esse sistema da Ohana, ele tem uma proporção de 2:1. Então assim, para facilitar, pulei para vocês na hora de fazer essa conta aí, e você vai multiplicar por 0,66 a resina e vai multiplicar por 0,34 o endurecedor. Então nessa vela aqui a gente vai usar são os 2/3 da resina e 1/3 do endurecedor. Então vamos começar a fazer essa mistura pra gente jogar aqui nos 180 gramas de café. Como a gente vai fazer? Gasta resina, 10%. Peraí, deixa eu pegar eu não anotei aqui o porcentagem. Peraí. Então 18 vezes 66, a gente vai usar 11 gramas e 88 da resina, tá? Então vou usar a balança de precisão pra gente conseguir pegar bem essa gramatura. Essa aqui ela não pega tantos detalhes. Por 0,66 essa resina aqui. E eu vou colocar assim, tá, gente? Vamos confiar na mão aqui. Deu 11,88. E agora do endurecedor, para os 18 gramas, vezes 34, a gente vai precisar de 6 gramas e 0,12. Essa pipetinha aqui, ela tem uma maior, que dá pra gente pegar uma quantidade até 20 gramas de resina. E aí agora a gente vai misturar aqui a resina, pode misturar ela calma, pro endurecedor e pra resina se misturarem direitinho. E olha, não sei se vocês vão conseguir ver, é bem pouquinho. Porque a gente não quer que crie pocinhos de resina aqui, a gente quer que os grãos fiquem aparecendo. Oi? Só para envolver o grão. Tem esse sistema Clear, ele é bem transparente. Então, por exemplo, quem quiser fazer essa base, fechar ela toda com resina, esse sistema não precisa lixar, fazer aquele monte de lixamento, ele fica bem transparente e aí é um jeito diferente de fazer, né? É outro resultado, que é bonito também. Aí vai do gosto aí de cada um. Aí, olha, ele vai ficando só molhadinho. Ele não forma nada de pocinho, não é mais do que deveria. A resina aqui, ó, deu certinho. Mistura bem para pegar todos os grãos, estarem todos molhadinhos. E essa técnica, além de usar com as pedras, gente, tem uma infinidade de coisas que vocês podem usar. Eu faço a vela, o bird cake, com aqueles confeitinhos pequenininhos de chocolate, de confeitaria. Você pode usar a mesma técnica. Já fiz a coleção do Dia dos Namorados com o confeito em formato de coração, aquele rosa, vermelho, branco. Mesma técnica, mesma mistura. Esse intervalo aí de porcentagem de resina. Aí agora a gente vai colocar no tubo pra gente começar a fazer essa base aí, a primeira base.
Aí agora a gente quer que esses grãos se colem um no outro, então a gente vai usar o socador de alho mesmo, de tempero, e a gente vai abaixar ele aqui. Aí, essa parte tá pronta. E agora a gente vai fazer o do cascalho. Aqui tem 180 gramas de grão, o cascalho são 240 gramas, para fazer esse pedacinho aqui. A gente vai precisar de 19 gramas de resina. Vou fazer a conta aqui de novo. 2 vezes 66. A gente vai usar 12,67 de resina. E a gente vai completar aqui 19 gramas com o endurecedor. Vou colocar com a colherzinha agora pra... Agora aqui a gente vai colocar o pavio. Eu escolhi o B2035 para fazer o túnel que ninguém quer que faça na vela, mas essa aqui a gente vai querer. Pode enterrar ele um pouquinho, a resina não pega fogo, não é inflamável, já pode jogar a vela direto. Aí depois a resina ela cura em 6 horas. Mas eu costumo deixar as velas de um dia para o outro, principalmente para desenformar a parte da cera, para ela estar bem durinha e não ter problema, né, Não precisa. Agora a gente já vai colocar a cera aqui. A cera dura. Só para esquentar um pouquinho. Aqui coloquei na cera dura, uso no máximo 10% de concentração de essência, porque a cera dura é uma característica dela já. A performance da essência aguenta até o 10%, ela já vai performar bem. Mais que isso, ela pode saturar, ela não aguenta uma carga muito alta de essência. Essas aqui, depois que vocês forem experimentar, elas estão ali em exposição. Eu faço com a cera de coco premium e todo mundo fala que eu sou muito louca, mas eu coloco de 15 a 20% de essência para ela poder ficar bem, para ser impactante mesmo, para as pessoas tirarem destamparem e falarem assim, realmente essa vela tem aroma, mas aí uso uma quantidade bem maior. Então essa aqui a gente vai precisar colocar ela numa temperatura mais baixa por causa do PVC, por causa dele, se você coloca ele 70 graus, ele já vai dar uma entortadinha. Agora por isso que eu tô esfriando aqui um pouquinho a cera. E na cera T02 eu também gosto de trabalhar com temperaturas mais altas. Então eu derreto a cera em 60 graus, bem devagarzinho. Aí eu passo ela para a leiteira, a quantidade que eu vou precisar. Aí eu volto ela pro fogão elétrico e eu vou misturando e esquentando até ela chegar a uns 70, 72 graus, porque para mim, além de facilitar muito o invase, né? Porque quando você vai envasar com uma temperatura muito baixa, dá muito trabalho, né? E eu sempre penso assim, a produção em grande quantidade, fazer ela com 50 graus, 55 graus, você consegue fazer só uma vela. E acredito que o aroma propaga melhor. No lance frio, ele também, a impressão é que a vela é muito mais perfumada. Depois que ela está acesa, um vidro desse aqui, ele consegue perfumar um ambiente de 3 por 3 metros, tranquilo. Depois que eu coloco a essência a 60 graus, eu vou subindo ela aos pouquinhos até 70, 72 graus. Então, aqui a gente vai precisar de uns 60 graus por causa do PVC. Quem usa acetato pode colocar 70 graus, que o acetato aguenta, né? Esse aqui, ele pode dar uma entortadinha, por isso que eu tô esperando um pouquinho.
tem 250 gramas no total. Aí eu coloquei 25 gramas de essência, 225 de cera. E a gente vai encher o tubo até a bordinha dele, para não ter perigo de fazer degrau, não ter perigo de... Agora a gente espera um dia para a gente desenformar, para curar a resina. Aqui parece que vai fazer isso, mas não faz, tá? É só a impressão mesmo aqui do acetato. E aí as dicas para a hora que desenformar. A meinha pra gente passar nessa borda aqui. Às vezes fica um farelinho, às vezes aqui faz uma ondinha. Se você passar meia de nylon, ela não marca, ela não faz aquele rastro que pano de prato, toalha, outros paninhos Perfex, pega fio, né, os fiozinhos assim, e faz esse arredondado aqui na borda para fazer o acabamento. Essa aqui ainda fez uma ondinha aqui, eu olho e falo, ai meu Deus, tem que... Aí essa é a produção da vela, são essas as etapas. Alguma dúvida? Imagina, obrigada a vocês de novo por estarem aqui, terem vindo, fico muito feliz.